Bom, pessoal, então vamos lá. O vídeo é bem longo, vou tentar ser o mais breve possível, não vou demorar tanto em cada uma das informações. Eu já tentei gravar este vídeo várias vezes e cada vez que eu tento gravar ele fica sempre muito longo. Então vou tentar ser bem breve em cada uma das informações. Eu espero que vocês absorvam o máximo, ok? Então a primeira coisa que você deve ter em mente é que no 3D todo polígono vai ser subdividido em triângulos. Então, ainda que não exista uma aresta definida, o que o software vai fazer é dividir um polígono em dois triângulos ou em outros triângulos. No caso deste quadrado, se eu selecionar aqui os vértices, percebam que o software ele informa ali que eu tenho dois triângulos. Então, ainda que esta aresta não esteja desenhada, o software está fazendo a triangulação de alguma forma. Tanto é que se eu posicionar este vértice aqui para frente, eu consigo visualizar para onde ele fez a divisão dos triângulos. No caso, foi este lado aqui, ó. Eu consigo ver a aresta aqui, ó. Então, ele dividiu seguindo este sentido aqui. Outra informação que você deve ter em mente é que furos, quando você faz um furo em um polígono, este furo não vai ficar flutuando. O que o software faz é criar uma ponte, de modo que quando ele cria esta ponte, ele tem a informação para onde os outros vértices vão ser conectados. Então, eu fiz um furo aqui na minha peça, percebam que de forma automática o software cria essas pontes aqui, de modo que quando ele cria estas pontes, ele tem a informação aonde ele vai gerar os próximos triângulos, ou seja, ele tem uma referência espacial aonde este furo está posicionado. Próxima informação é que à medida que eu crio esses furos, o que vai determinar essas pontes é justamente a posição do meu objeto aqui. Então, olhando aqui na visualização de raio-x, à medida que eu movimento este objeto aqui na minha malha, eu estou com um modificador de Boolean aplicado aqui nesta peça, quando eu movimento, percebam que essas pontes elas vão mudar de direção, pois o que o software faz é conectar as duas menores informações na menor distância. O que o software faz, na verdade, é conectar as duas informações que estão posicionadas na menor distância. Então, no caso aqui, eu tenho uma aresta, o software vai procurar o próximo elemento na menor distância, que no caso é um vértice aqui, e o que ele faz é conectar esta aresta com este vértice. À medida que eu movimento, se eu trago este objeto para baixo, percebam que as pontes elas mudam de posição. Aqui neste objeto é a mesma história. Eu tenho um bevel aplicado aqui nesta aresta aqui, ó, neste vértice, eu posso diminuir a quantidade de vértices e posso também desabilitar aqui este bevel. Percebam que quando eu desabilito, esta ponte ela muda de posição, pois antes ela estava posicionada aqui neste último vértice do bevel, à medida que eu desaplico aqui o bevel, ela vem parar no próximo elemento mais próximo, que no caso é este vértice aqui. E quando eu mudo aqui o objeto de posição, as pontes vão mudar de posição, pois cada vez que você muda aqui a posição espacial aqui do seu objeto, o software tem que identificar aonde este furo está sendo gerado. Aqui eu tenho um próximo objeto, só que desta vez é um cubo com um bevel aplicado. Ó. Percebam que eu tenho um bevel aplicado na peça. E aqui segue o mesmo princípio. Percebam que quando eu aplico aqui um bevel na peça, ele cria aqui a informação da malha, de forma momentânea, mas ele cria. Então eu tenho aqui um bevel aplicado com 4 segmentos. Eu posso diminuir a quantidade de segmentos e posso também desaplicar o bevel. Olha só, quando eu desaplico o bevel, o que acontece? A informação da ponte aqui, novamente, ela vem parar no vértice mais próximo. À medida que eu movimento aqui também, ele movimenta aqui, ele reposiciona essas pontes para ter a informação do posicionamento do furo. Só que quando eu aplico o bevel, como eu crio aquela informação do arredondamento da borda, o último vértice mais próximo é este último vértice aqui do bevel. Então a ponte ela vai ser gerada aqui nesta região. Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: por que o meu bevel não funciona em determinadas ocasiões? Basicamente, o bevel ele não vai funcionar quando alguma informação entrar no raio de atuação do bevel. Então, eu tenho um bevel aplicado aqui no meu cubo. Percebam que este bevel ele tem uma certa espessura. Eu posso diminuir aqui, ó, esta espessura. Então, eu tenho um raio de atuação aqui, que é justamente
a largura aqui da espessura do bevel. E o bevel ele vai deixar de existir quando eu entro com alguma informação no raio de atuação dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma cavidade sendo gerada. Percebam que como eu estou com os modificadores aplicados aqui no cubo, à medida que eu crio a cavidade, ele aplica também a informação do bevel no furo que foi gerado. Percebam que ele está fazendo o arredondamento aqui no furo também. E eu tenho o raio de atuação do bevel aqui no furo. Ó. Percebam que é este círculo aqui. Só que à medida que eu movimento o meu objeto, percebam que as pontes mudam de posição também, só que à medida que eu chego ele aqui próximo da periferia, basicamente o que acontece, eu estou entrando com uma informação dentro da outra, impossibilitando que o bevel aconteça. Basicamente eu entrei com a informação aqui do meu furo na aresta aqui onde o bevel está sendo aplicado e deste modo a espessura do bevel diminui ou muitas vezes o software nem consegue aplicar o bevel. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para modelar uma superfície, né? Digamos que eu tenho um objeto, eu modelei todo este objeto e eu quero aplicar um bevel. E como que eu faço se eu não consigo aplicar este bevel? Bom, basicamente o bevel a gente utiliza quando eu tenho uma superfície mais simples, uma superfície mais regular, mais retilínea, etc. Quando eu tenho uma superfície mais orgânica, uma superfície mais sinuosa, com vários detalhes, a gente vai utilizar o modificador de subdivisão. E para quem nunca utilizou o modificador de subdivisão, duas informações básicas que você precisa de saber é o seguinte: o modificador de subdivisão ele sempre vai arredondar utilizando como parâmetro de 3 em 3 vértices. Então eu tenho um vértice aqui, eu tenho outro, eu tenho um segundo vértice e um terceiro vértice. Eu acho que uma analogia perfeita seria a seguinte: pense da seguinte forma, eu tenho aqui o primeiro vértice, imaginem que este daqui é o ponto A e imaginem que este daqui é o ponto B. Eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, só que eu tenho aqui um ponto intermediário que eu tenho que passar por este ponto intermediário. Só que eu não preciso ir até ele, eu só preciso passar próximo. Então, o que o modificador faz, ó, ele vem aqui próximo do ponto intermediário, só que ele não encosta, e aí ele tem que chegar até o ponto B. O que ele faz é criar aqui, ó, uma curva. Então, sair do ponto A, tenho que chegar no ponto B, ele passa próximo aqui do ponto intermediário e ele cria aqui uma curva analisando de 3 em 3 vértices. Tanto é que se eu der um extrude aqui neste vértice aqui no eixo Y, eu adicionei mais uma informação. Então eu tenho 1, 2, 3 vértices, ele cria uma primeira curva aqui, depois ele analisa este, este e este, ele vai criar uma segunda curva aqui e quando ele junta todas essas informações, o resultado que eu tenho é esta curva sinuosa aqui entre todas essas arestas. Se eu der um extrude aqui no eixo X, percebam que o que antes eram 3 arestas, eu transformei em um polígono. E o resultado que eu tenho é esta superfície arredondada. E aí percebam que fazendo isto, eu adicionei mais elementos aqui, mais vértices aqui no meu objeto, de modo que ele tem que analisar também essas informações. Então eu tenho 1, 2, 3 vértices aqui. Ele cria uma curva aqui. Depois eu tenho mais um aqui, né? Então, 1, 2, 3, ele vai criar a curva aqui. E ele ainda continua tendo aquela curva que é gerada aqui, ó. Ele tem a curva sinuosa, de modo que quando ele faz toda a análise do posicionamento de todos os vértices, quando ele arredonda todos esses vértices, ele transforma basicamente estes 3 quadrados nesta superfície arredondada. Tanto é que quando eu tenho um quadrado, se eu aplico o modificador de subdivisão, ele transforma o quadrado em um círculo, pois eu tenho 1, 2, 3 vértices, ele cria uma primeira curva, e depois eu tenho esses 3 aqui na parte de baixo, ele vai criar uma outra curva aqui, de modo que quando ele faz todas as curvas analisando todos os vértices, o resultado que eu tenho é um cilindro, um círculo perfeito. Este daqui, no caso, ele não fica perfeito, fica um pouco difícil de eu explicar o porquê, mas enfim, vamos seguir adiante, quem sabe mais para frente eu não explico isto. Aqui, no caso de um hexágono, é a mesma história. Eu tenho 1, 2, 3 vértices, ele vai criar uma curva aqui, ó. Depois ele cria uma outra curva aqui, depois outra curva, de modo que quando ele analisa todos os vértices, o resultado que a gente tem também é um círculo. Agora, olha só que situação interessante. Aqui, na verdade, eu tenho um cubo. Só que como eu tenho aqui todos os vértices deste cubo, à medida que eu aplico aqui o modificador de subdivisão, o que o software faz é transformar todos esses vértices em uma esfera.
Ele basicamente transforma aqui a fisionomia do cubo em uma esfera, pois ele arredonda todos os vértices em todas as direções e o resultado que a gente tem é uma esfera. Outra informação que você deve ter em mente é que o modificador de subdivisão, para criar esta distorção da malha, basicamente o que ele faz é adicionar mais segmentos. Então, ele não só adiciona mais, ele não só arredonda a peça, é que na verdade para arredondar a peça ele precisa de criar mais segmentos. E quando ele cria estes segmentos, ele aumenta a quantidade de polígonos de forma exponencial. Então, por exemplo, se eu diminuir a quantidade de níveis aqui de viewport no modificador, percebam que aqui nesta face, nesta primeira face aqui, eu tenho 4 quadrados. Só que aí se eu aumento, agora eu tenho 16. E se eu aumento, eu tenho 64 agora. Então, o crescimento dos polígonos é sempre de forma exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. É por isso que você deve tomar muito cuidado quando você utiliza este modificador. Porque lembrem-se da primeira informação que eu falei, que todo polígono ele vai ser subdividido em triângulos. No caso aqui eu tenho vários quadradinhos. Todos esses quadradinhos vão ser subdivididos em 2 triângulos. Então, quanto mais níveis de viewport, mas isso implica em mais triângulos aqui na minha cena. E agora é o seguinte, como que eu faço para controlar este arredondamento da superfície? Basicamente, nós vamos criar uma coisa que é chamada de looping de sustentação. Então, aqui neste objeto, por exemplo, como que eu faço para diminuir o raio de abrangência aqui do modificador? Basicamente, a gente cria mais uma aresta, que é chamada de looping de sustentação. Pois a partir do momento que eu crio uma aresta, eu estou adicionando mais um vértice aqui na superfície, de modo que o software tem que fazer o cálculo para aplicar o arredondamento. Se eu adicionar mais um vértice aqui, ó, mais um segmento aqui, percebam que agora os 3 vértices aqui que estão próximos, o software vai fazer a curva utilizando como análise esses 3 vértices próximos aqui. E aí depois o próximo vértice que ele vai analisar, os próximos 3 vértices, é este, este e este. É por isso que a curva está grande aqui nesta região. Para eu diminuir o tamanho dela, eu tenho que criar mais uma informação aqui, ó, mais um looping de sustentação. E aí eu adiciono mais um looping de sustentação. Percebam que aonde eu delimito aqui a região, ó, é onde a curva vai acontecer. E se eu quiser que ela diminua... Se eu quiser fazer com que ela diminua aqui nesta região, é a mesma história. Ó. Eu tenho que criar looping de sustentação aqui. Ó. E aí percebam que a curva está um pouco maior aqui, é a mesma história, porque eu tenho 1, 2, 3 vértices aqui. Lembrem-se daquela informação, ponto A, ponto B, tenho que passar aqui no ponto intermediário, é por isso que a curva ela vem até aqui. Ó. Então, para que isto não aconteça, eu tenho que criar um looping de sustentação aqui. E mais um looping de sustentação aqui. No caso desta conexão, segue o mesmo princípio. Quando eu desativo aqui o modificador, percebam que eu tenho um octógono aqui, só que quando eu aplico o modificador, ele adiciona mais segmentos na superfície aqui da tubulação e ele arredonda ao mesmo tempo. Então, ele transforma aquele octógono em um círculo perfeito. Só que percebam que aqui na parte superior, ele faz o arredondamento também, pois eu tenho aqui os 3 vértices da parte superior. Ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho que passar aqui no ponto intermediário. O que ele faz é transformar esses 3 vértices, ó, em uma curva. Então, caso eu não queira esta informação de curva, eu tenho que adicionar aqui, ó, o looping de sustentação. Tem que adicionar um looping de sustentação aqui, outro aqui, outro aqui, para fazer que, para informar ao software a região que eu quero delimitar. Ou seja, basicamente o que eu faço é criar aqui uma contenção do modificador. Eu vou conter o modificador apenas nessa região que eu delimito, de modo que quando eu aplico aqui o modificador, percebam que o arredondamento da superfície ele vai ser mantido apenas na região aqui onde eu criei os loopings de sustentação. Bom, à medida que você for modelando e for experimentando o modificador de subdivisão pela primeira vez, você vai chegar num resultado como este daqui. Ó. Então, eu tenho aqui um quadrado, né,
um paralelepípedo, né, aqui que eu modelei, eu apliquei o modificador de subdivisão, percebam que eu arredondei aqui as arestas da superfície deste paralelepípedo, ou seja, para isso eu criei aqui os loopings de sustentação para informar para o software aonde que eu quero que o arredondamento da peça aconteça. Mas se vocês repararem aqui na base, eu tenho uma série de segmentos que eles não precisam de acontecer. Porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o looping de contenção, ele precisa acontecer somente aqui nesta região. Ó. Eu preciso conter o arredondamento somente aqui nesta região. Vocês não concordam? Somente aqui, ó. Então, todas essas arestas que estão fora desta região que eu estou marcando aqui, elas não precisam de existir. Então, neste tipo de situação, nós vamos fazer uma coisa que é chamada de redirecionamento de malha. Basicamente, o que a gente faz é reposicionar aqui os vértices e as arestas que eu não preciso. Então, eu vou reposicionando aqui, ó, remanejando a distribuição dos vértices, de modo que quando eu faço isso, eu vou chegar num resultado como este daqui, ó, onde eu tenho uma densidade bem menor aqui na minha superfície, eu remanejei, eu redistribuí aqui os vértices e eu ainda continuo tendo o benefício do arredondamento da superfície. Aqui, ó, eu tenho a mesma situação. Percebam que eu tenho agora dois objetos. Será que eu preciso de ter toda esta informação aqui na minha malha, na superfície da minha malha? Eu não preciso. Basicamente, o que eu posso fazer é remanejar aqui a posição dos vértices, criando aquele aspecto que eu comentei com vocês, de modo que quando eu chego aqui, ó, quando eu faço todo esse remanejamento, o resultado que eu obtenho é este daqui. Aqui, por exemplo, ó, eu poderia posicionar este daqui aqui, sem problema nenhum. Este aqui também aqui, ó, que ele não vai alterar em nada o arredondamento, pois uma vez que eu delimito a região que eu quero, delimitei aqui, aqui, ó, aqui e aqui, o que acontece fora não tem problema como eu faço a interligação, desde que esta superfície seja um plano. Porque lembrem-se da informação de que o software vai fazer o arredondamento, o modificador ele vai fazer o arredondamento, sempre analisando de 3 em 3 vértices. Então aqui no centro não tem problema eu interligar com triângulos, pois não é que ele não está fazendo o arredondamento está acontecendo, só que como eu não tenho uma direção, como a direção ela não mudou, ele não cria aqui a superfície curva, só que a partir do momento em que eu posiciono isso daqui para cima, se eu aplicar o modificador de subdivisão, percebam que o modificador ele vai arredondar esta região aqui, pois agora eu mudei a direção dos vértices, então agora eu tenho 1, 2, 3 vértices aqui, ó. Então ele tem que criar a curva aqui analisando estes 3 vértices. Quando ele faz a análise e você aplica o modificador, o resultado que você tem é este. Por que ele arredondou aqui para o outro lado? Porque aqui também eu tenho mais uma informação de 3 vértices. Ó. Eu tenho este, este e este. E por que eu não posso ter triângulos quando eu estou com o modificador de subdivisão ativado e eu tenho uma superfície na superfície plana, como eu comentei, não tem problema. Só que à medida que eu movimento estes triângulos numa superfície curva, olha só o que acontece. Eu tenho agora aqui, ó, 3 triângulos que vão ser analisados também. Então, ele vai criar a curva aqui também nesta região. Ó. Tanto é que eu tenho o desenho aqui da curva. Então, você só precisa de ter cuidado com isso. Aqui na letra F, ó, a mesma história. Será que eu preciso de todos esses vértices aqui e arestas nessa região? Não preciso. Então, o que eu posso fazer é fazer o remanejamento aqui, ó, dos meus loopings. Então, vou reposicionando, ó. E como aqui eu tenho uma superfície 100% plana, eu poderia posicionar esses daqui aqui, ó, sem problema nenhum. E deixar um triângulo aqui. Pois como este triângulo, todos os vértices estão posicionados no mesmo plano, isso não vai alterar em nada na minha malha, pois ele não vai fazer aqui uma análise de modo que surja uma curva aqui. Pois eu delimitei aqui o looping de contenção, ó, e aí o que acontece aqui na parte interna não tem problema nenhum, desde que seja um plano como eu comentei. Aqui, ó, mesma história. Vou reposicionar aqui, aqui, enfim, a gente vai fazendo o remanejamento dos vértices que eu não preciso.
e aí você vai tendo uma malha bem menos densa para poder trabalhar. Agora, a coisa complica um pouco quando surgem cilindros, quando você tem que trabalhar, quando você tem que adicionar detalhes em um cilindro. Quando eu tenho uma conexão assim perfeita, o resultado ele vai ser perfeito. Se eu aplicar aqui um looping de sustentação aqui, outro looping aqui, outro looping aqui e aplicar um modificador de subdivisão, o resultado que eu vou ter é uma malha arredondada aqui nesta região. Só que eu só tenho este benefício quando as arestas, elas meio que o direcionamento, percebam que este tubo aqui, ó, ele possui a mesma quantidade de segmentos aqui do outro tubo, né, do tubo que vem aqui na vertical. De modo que quando eu mudo o direcionamento, percebam que eu não criei nenhum triângulo, digamos assim. Na verdade, os triângulos estão sendo gerados aqui, né, ó, entre cada um destes polígonos. Só que pelo fato de ser polígono sempre com 4 vértices, que é o que a gente chama de quad, a fisionomia do meu objeto ela fica perfeita. E eu não alterei também aqui o rebatimento do cilindro. O grande problema de utilizar um modificador de subdivisão no cilindro é que eventualmente você vai ter que criar algum detalhe que você às vezes vai ter que mudar o direcionamento aqui, ou se você quiser adicionar este detalhe, você vai ter que criar um cilindro com mais segmentos. Porque como o modificador ele sempre arredonda de 3 em 3 vértices, ó, de 3 em 3 vértices, este formato circular perfeito, eu só consigo ter este formato quando eu não altero aqui o rebatimento, ó, destes segmentos aqui do cilindro. Porque à medida que eu movimento, digamos que eu movimentasse aqui, ó, percebam que a linha, ó, ela fica bem mais dura aqui agora, né? Ó. Isto porque eu alterei o posicionamento dos vértices, agora a análise aqui vai ser outra e o arredondamento vai ser outro. Então, a grande dificuldade de trabalhar com cilindros é essa. Por exemplo, esta situação aqui, ó, é uma situação que não pode acontecer. Então, se eu cruzar as informações aqui, ó, eu vou aplicar um modificador de Boolean aqui neste cilindro e vou unir com esta peça. E aí eu vou aplicar, dar um apply e deletar esta peça. Então, cruzei as informações. Percebam que agora eu estou com o modificador de subdivisão aplicado. Olha só como as coisas ficam irregulares. Primeiro porque, como eu comentei, não existe uma situação no 3D onde um vértice fica solto, ele sempre vai estar conectado em algum lugar. Então, por que surgem esses artefatos aqui na minha peça? Porque basicamente o que o software está fazendo é criar as conexões aqui, ó. E como isto daqui não é um polígono que, como eu falei, é o polígono conhecido como quad, ele não tem 4 vértices apenas, ele tem muito mais, ó. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece é essa situação aqui, onde surgem uma série de artefatos. Ó. Aqui também, por que surgiu este artefato? Pois basicamente o software, ó, ele criou uma conexão aqui, ó. Aí ele vai gerar outro triângulo aqui, ó. Aqui, ó, mesma história, ele cria um triângulo aqui, ó, ele está criando outro triângulo aqui. E como eu tenho essas informações aqui, ó, eu tenho 3 vértices. Quando eu aplico o modificador de subdivisão, ele vai analisar o posicionamento destes 3 vértices, ele vai arredondar a peça, e aí é onde eu tenho aquela situação toda horrível aqui, ó, ele cria uma série de irregularidades na malha. Aqui, ó, eu vou ter outro triângulo. Então, a grande dificuldade de trabalhar com o modificador de subdivisão é esta. E para chegar num resultado ideal, o que você tem que fazer neste tipo de situação é justamente fazer o que nós fizemos agora há pouco aqui na letra F, que seria o remanejamento, o redirecionamento dos vértices. Percebam que eu tenho um cilindro aqui menor na parte superior, eu tinha que cruzar as informações aqui, mas percebam que quando eu cruzo as informações, eu mantive aqui o aspecto do rebatimento aqui do cilindro. Ó. Todos esses segmentos aqui, eles não mudaram de angulação, o rebatimento ele continua sempre constante, sempre com a mesma angulação e sempre com a mesma distância entre cada uma das arestas, e quando eu cruzei a informação aqui, ó, eu preservei esta regularidade. Percebam que eu alterei o direcionamento aqui de um sentido do cilindro maior para o cilindro menor, sempre mantendo o rebatimento e sempre mantendo aqui o aspecto de polígonos
quads, né, com 4 vértices, ó, sempre, todos eles estão com 4 vértices. Aqui, ó, eu tenho a mesma situação. Eu tenho uma malha um pouco menos densa, só que eu sempre preservei esta informação do rebatimento do cilindro e eu fiz o redirecionamento aqui das arestas para o cilindro que está posicionado aqui na vertical, não alterando de forma drástica aqui o rebatimento. Eu sempre mantive também o aspecto de 4 vértices por polígono. É por isso que quando eu aplico aqui o modificador de subdivisão, eu não tenho nenhum artefato. E por aí vai, pessoal. Aqui, ó, é a mesma situação. Eu tenho um cilindro bem menor. Percebam que aqui eu tenho apenas 8 lados aqui neste cilindro, né? Se eu aplicar aqui o modificador de espelho, ó, eu tenho 8 segmentos. Só que, como eu comentei, à medida que eu aplico aqui o modificador de subdivisão nesta peça, estes 8 lados aqui, estes 8 segmentos aqui deste cilindro vai virar um cilindro perfeito, ó. E como a redistribuição aqui da minha malha ela está acontecendo de forma perfeita, eu não tenho nenhuma irregularidade. E aqui, para que o arredondamento ficasse perfeito, percebam que eu mantive aqui, ó, eu informei para o modificador o looping de sustentação, aonde que eu queria que o arredondamento acontecesse. E aqui a mesma história, né? Eu tenho um looping de contenção aqui, eu tenho um looping de contenção aqui, aqui, aqui. Enfim, toda a região que eu quero que aconteça uma suavização, um arredondamento da borda, eu tenho que criar um looping de contenção. Então é basicamente assim que as coisas funcionam. Aqui neste daqui é a mesma história. Onde eu quero que a borda seja arredondada, eu tenho que delimitar modelando, criando, né, um looping de sustentação. E para finalizar a nossa videoaula, eu vou apenas mostrar aqui para vocês que naquela peça da segunda aula, da parte 2, eu tinha lá uma peça que eu apliquei a modelagem não destrutiva, depois que você aplica todos os modificadores. Então eu tenho esta peça aqui. Como eu comentei no vídeo, aquela metodologia, ela funciona para algumas coisas, mas, por exemplo, se eu aplicar todos os modificadores, transformando aquela peça que eram objetos distintos apenas em apenas um objeto, então percebam que a silhueta aqui está abrangendo toda a peça, mas se eu aplicar aqui um modificador de bevel, percebam que se eu colocar aqui na visualização de matcap, olha só a quantidade de artefatos que surgem aqui na peça. Pois as coisas não são tão simples assim. Não basta eu aplicar um bevel acreditando que o software vai arredondar a superfície de todas as arestas aqui de maneira perfeita. Porque depois que eu junto todas as informações daquela peça, o resultado que eu tenho é algo deste tipo. Ó. Os vértices não estão conectados, os loopings de contenção não estão delimitados, eles não estão criados. Então, para você obter um arredondamento perfeito, o que você tem que fazer, ó, é fazer isso tudo aqui que eu fiz. Ó. Eu tenho que criar a informação de todo o arredondamento, né? Eu tenho que criar a informação do looping de contenção, aonde que eu quero que o modificador arredonde e faça aqui o arredondamento da superfície, de modo que quando eu aplico o modificador, eu tenho um aspecto mais convincente. Aí sim as coisas, ó, vão funcionar como devem ser. Ó. Percebam que o reflexo aqui ele está perfeito, as bordas estão suavizadas. Então, para este tipo de peça, uma peça bem mais detalhada, infelizmente, pessoal, não tem para onde a gente correr. Você tem que fazer este tipo de modelagem, que é o redirecionamento, a redistribuição aqui da malha, o remanejamento dos vértices e das arestas para você conseguir chegar neste resultado. E aqui, ó, uma informação interessante, como eu comentei, ó. Percebam que aqui, ó, eu não criei a triangulação, porque como eu comentei com vocês, apesar de eu não ter desenhado esta aresta, o software está fazendo a triangulação. Então, ainda que eu não desenhe a aresta aqui, ó, ele fez de alguma forma. E como aqui é uma superfície plana, eu não preciso de me preocupar tanto para onde os triângulos vão ser gerados. Aqui, ó, o que eu preciso fazer é apenas de criar uma informação, porque se eu não me engano, se eu retirar todos, é capaz de dar problema. Vamos ver, eu vou retirar esse daqui agora.
às vezes acontece de dar problema, mas acho que como eu tenho esta aresta aqui delimitando e eu tenho as arestas aqui do looping de contenção, eu não preciso me preocupar tanto, pois o software ele vai triangular aqui, ó, da melhor forma possível. Então, ainda que eu não faça a triangulação, ele vai encontrar a melhor maneira de fazer a triangulação. E como aqui é uma face plana, como eu comentei com vocês, eu posso aplicar aqui um modificador de subdivisão sem problema nenhum, que eu não vou ter nenhuma irregularidade aqui nesta região. Notem que o reflexo ele está perfeito, independente de como eu coloco aqui os meus triângulos. Então é basicamente isso que você tem que ter em mente. Então, pessoal, é isso, vídeo longo, mas eu espero que vocês tenham entendido a maior parte dos comentários. É um vídeo muito interessante para quem está começando no 3D. No começo eu tinha essas dúvidas, eu não sabia o porquê, eu tentava arredondar uma peça, a superfície de uma peça e as coisas não funcionavam como eu esperava, mas eu acredito que neste vídeo eu esclareci a maior parte das dúvidas, mas se ainda assim tenha ficado alguma dúvida, se você porventura ficou com alguma dúvida ou tem algum questionamento, por favor deixe nos comentários que eu vou tentar esclarecer. E para finalizar esta nossa, digamos assim, esta nossa série a respeito de modelagem não destrutiva, este vídeo vai ter uma quarta parte onde eu vou fazer o remanejamento aqui desta peça do início ao fim para vocês entenderem como que eu chego neste resultado, depois de ter aplicado todos os modificadores da modelagem não destrutiva. Mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.